Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor Divino Maurício e nesses vídeos nós estamos gravando uma série de estudos, de análise das lições da revista Betel do terceiro trimestre. Lições essas comentadas pela Assembleia de Deus Ministério Vila Nova, cujo nosso presidente é o pastor Josué Gouveia. E hoje nós vamos estar analisando a lição de número 6, que traz um tema muito importante para a nossa reflexão. O tema da nossa revista nesse trimestre é um tema muito sugestível, muito relevante e com certeza vai somar muito e vai ajudar os nossos professores no planejamento, no preparo das lições deste trimestre. Acompanhe conosco o tema da nossa revista. Revista Betel do terceiro trimestre, a relevância da igreja, sua essência e missão. E aqui o subtema fala, reafirmando os fundamentos, a importância do compromisso com a palavra de Deus, a adoração sincera e o serviço autêntico segundo os preceitos de Jesus Cristo. Esse é o tema geral e hoje nós vamos estar estudando a lição de número 6. Acompanhem conosco. Lição 6, a relevância da igreja, cumprir o seu papel na integração e discipulado agregador. Aqui nós vamos ver a importância da integração, de agregar, de absorver essas pessoas que chegam à igreja, tanto novos convertidos como recém-chegados, dentro da comunidade cristã local. Vamos acompanhar agora os objetivos da lição de hoje. Primeiro, apresentar a necessidade de integração à igreja. O segundo, explicar a funcionalidade da integração na igreja. Terceiro, nós vamos ver expor sobre o envolvimento da igreja na integração. Veja que a palavra-chave aqui desta lição é integração. E é um tema que é bastante importante refletirmos, visto que a integração é um ponto-chave no dia a dia da igreja. Vamos para o primeiro tópico, para a gente entender bem a introdução e temos uma abrangência dessa lição. Introdução. Será enfatizado nesta lição a relevância do Ministério da Integração em uma igreja local, ajudar a acompanhar os novos convertidos e os recém-chegados no engajamento na comunhão da igreja. Isso é tão importante, irmãos, que se você for analisar ao longo do ano, o número de pessoas que chegam na igreja é um número bastante relevante e muitas vezes não reflete com a presença dos irmãos no dia a dia. Por quê? Por causa de nós não darmos muito importância a essa questão da integração. Primeiro ponto, a importância da integração. Veja só, há pelo menos 3 aspectos essenciais na promoção da constante e imprescindível prática da integração. Ou seja, constante e imprescindível. Criar um ambiente acolhedor no primeiro contato. Olha só, aquele primeiro contato, a gente sempre diz que o primeiro contato é o cartão de visitas da igreja. Indicar que esta é uma relevância bíblica e ajudar a segurar os frutos do evangelismo. Segurar os frutos, ou seja, priorizar e dar a devida importância à questão da integração. Vamos para o próximo. Primeiro, 1.1. Gerar um ambiente receptivo aos visitantes. Eu sempre tenho dito que a primeira impressão é que prevalece. Então, esse ambiente receptivo é de suma importância. A recepção aos visitantes é certamente a grande responsável, olhe só, em causar a primeira impressão nos recém-chegados. Afinal, um cumprimento, um sorriso, um abraço, uma orientação e um auxílio inicial fazem toda a diferença. Isto é, aquele cumprimento caloroso, receptivo, com gentileza, aquela educação peculiar dos irmãos, um sorriso, um abraço, isso tem
bastante preponderância no que tange a essa pessoa estar inserido ou sentir esse desejo de pertencer àquela comunidade local. 1.2 vai falar sobre a relevância bíblica da integração. E é muito importante o professor focalizar isso aqui, porque a integração é uma recomendação bíblica. A igreja primitiva é um grande exemplo de uma igreja que integrava os novos convertidos na comunidade cristã. Você vai ver isso lá em Atos 2,47, onde os apóstolos declaravam: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja os que se havia de salvar. O Senhor acrescentava à igreja e a igreja cuidava. Isso é muito importante entendermos. Ou seja, Deus realmente acrescenta essas pessoas que se convertem e a igreja precisa cuidar, precisa agregar estas pessoas. Vamos para frente. 1.3 é importante porque segura os frutos do evangelismo. Não basta ganhar, é preciso segurar. Não basta ganhar, é preciso permanecer. Segundo o saudoso pastor Valdir Bícego, e eu cito aqui o que o autor coloca lá na lição, de cada 100 pessoas que aceitam o evangelho, apenas 10 descem às águas batismais. Ou seja, 10% daqueles que se convertem. E desses, apenas 3 permanecem após o primeiro ano. Além da questão da deficitária de número de pessoas que se convertem e se batizam, um número muito pequeno, além disso, ainda tem o prejuízo com relação à permanência, que somente 3 daqueles que desceram as águas batismais vão permanecer realmente na congregação. Esta triste estatística é um resultado direto de uma falta de integração dinâmica no seio da igreja. Isto é, olha só, muitas pessoas chegam na igreja, mas uma pequena minoria permanece. Talvez se a gente fosse refletir mais de forma mais concreta, mais objetiva, a gente vai entender que a igreja realmente cresceria de uma maneira exponencial se esse trabalho de integração fosse efetivado na igreja. Vamos à frente. O número 2, o ponto 2, vai falar da integração plena do novo convertido. Devemos ter em mente que o processo de evangelização, de evangelismo, não termina na conversão. Pelo contrário, é o começo de um trabalho. Mas que o converso, aquele que se converteu, uma vez alcançado, precisa ser integrado à vida da igreja e aos trabalhos que a mesma executa. Ou seja, o processo de integração começa a partir da conversão. Por quê? Porque essa integração é o próprio instrumento de discipulado inicial. 2.1, a integração espiritual. Isso aqui é fundamental. A integração espiritual é uma obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que promove essa integração. Todavia, cabe à igreja, olha só, isso é importante, conduzir um novo convertido a tomar parte nas bênçãos de Deus decorrente da salvação. Ou seja, o trabalho espiritual que a igreja promove nos cultos de avivamento, no trabalho da escola bíblica dominical, vai realmente promover esse crescimento espiritual na vida do novo convertido, levando-o a buscar o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais e desenvolver também o fruto do Espírito. Isso aqui é crescimento espiritual que a igreja vai promover na vida do novo convertido através da ação do Espírito Santo na igreja, que vai realmente agir na vida daquele recém-chegado. Vamos para frente, o 2.2, falando sobre a integração eclesiástica. Isso aqui é deveras importante. A integração na igreja local, o novo convertido precisa ter em mente, biblicamente, do fato de que, após a conversão, veja só, tendo
atendido ao chamado do Senhor para ser um discípulo de Cristo, agora ele faz parte do povo de Deus. A igreja do Senhor Jesus na terra, tendo agora a consciência da sua identidade em Cristo. A integração eclesiástica é exatamente isso, produzir no novo convertido essa identidade cristã. Ele passa a se identificar como um cristão pertencente a uma igreja local e agora ele passa a ser uma pessoa discípula de Cristo, integrado ao reino de Deus, integrado à igreja e à comunidade cristã. 2.3 vai falar sobre a integração social, que ela caminha paralela à integração eclesiástica. Quando uma pessoa crente chega na sua igreja, ele conhece todo mundo, muitos lhe sorriem, apertam sua mão e o chamam pelo nome. O novo convertido normalmente chega em um ambiente onde ninguém lhe conhece. Daí a importância da socialização, ou seja, a integração, para que ele possa se identificar agora com aquela comunidade local, visto que aquilo ali para ele é um ambiente muito novo, é um ambiente que ele não conhece. Então essa integração social é exatamente essa confraternização, é exatamente essa familiarização dele com aquele novo ambiente de igreja. Vamos à frente. O 3 vai falar do envolvimento pleno, o envolvimento completo da igreja. Cada ministério ou departamento da igreja precisa estar envolvido e ser um veículo de integração. Não só o envolvimento, mas também um instrumento de integração. Por quê? Porque a integração é um conjunto. Ou seja, todos os segmentos da igreja, todo o trabalho da igreja precisa exercer este ministério de integração. Esta é uma missão de toda a igreja, é uma missão de todo o corpo de Cristo. 3.1 falando sobre integrando todos indistintamente. Todos os departamentos da igreja precisam de um grupo treinado para recepcionar e integrar aqueles que são alcançados pelo Salvador Jesus. Homens, mulheres, crianças, adolescentes e jovens, através dos seus respectivos departamentos. Devem inserir essas pessoas de forma dinâmica, de forma abrangente, ou seja, esses departamentos vão, de maneira natural e espontânea, envolver as pessoas nos seus segmentos, na sua faixa etária, naquele espaço de trabalho da igreja que ele vai se identificar e, por conseguinte, vai realmente estar sendo inserido. Com isso, promovendo o crescimento da igreja. É um trabalho natural, espontâneo e que as pessoas vão se familiarizar, porque a integração vai ser promovida dentro do seio da igreja de forma no dia a dia, de forma a ser absorvido na rotina da igreja. Vamos para frente, 3.2, falando sobre as bênçãos do envolvimento da igreja na integração. Primeiro, quando a igreja se envolve na integração, isso é muito importante, dos novos convertidos, apoiando e ajudando-os no seu crescimento espiritual. Apoiando e ajudando. Há um enorme ganho para toda a membresia, porque isso é um reflexo de todo o organismo da igreja funcionando. Isso possibilita dar ao membro a preciosa oportunidade de realizar uma obra para Deus. Importante, isto é contribuir para a edificação dessas vidas. Isso aqui gera um efeito dominó, que eu diria. Por quê? Porque quando a pessoa se envolve na igreja, ele se sente feliz, satisfeito, realizado na igreja, isso produz um efeito dominó no que tange que ele vai realmente
mostrar isso a outras pessoas, ele vai divulgar isto e vai com certeza mobilizar outras pessoas para estarem conhecendo o trabalho da igreja. Por quê? Porque houve realmente um sucesso da igreja em integrar esta pessoa. E essa pessoa vai ser um divulgador, vai ser um cartão de visita para a igreja. Por quê? Porque aquela família realmente vai crescer. 3.3 fala da qualidade das pessoas que fazem a integração. Isso aqui é de cunho muito importante. Um discipulador é alguém convicto da sua missão. Esta visão da responsabilidade. É preciso que este tenha maturidade, olhe bem, paciência e também sabedoria para ajudar e aconselhar um novo convertido. E também aqueles novos membros recém-chegados que precisam de acompanhamento. Esse tema, integração, é um tema que o nosso ministério prioriza e valoriza muito. A partir da nossa igreja sede, nas nossas congregações, a preocupação com a integração é muito importante. Por quê? Porque isso faz toda a diferença no crescimento da igreja. Espero que os nossos professores possam absorver essa análise e possa entender o valor dessa temática de hoje. Deus abençoe os irmãos e até o nosso próximo encontro.